do livro de Josué. A gente sempre pensa no Jericó. E logicamente que nós já descobrimos que tem outros acontecimentos, quase todos em cada capítulo, acontecimentos tão importantes quanto a conquista ou a queda de Jericó. Passar pelo Rio Jordão é um deles. E daqui a 2 domingos nós vamos estudar o que eu reputo uma das coisas mais curiosas e diferentes, que é quando o Sol e a Lua pararam, que é uma discussão feita na NASA, em tudo que é lugar, sobre parou, não parou, qual é o que gira, quem é que não gira, quem é que para, quem é que não para. Essa é uma lição muito interessante. Daqui mais 2 domingos nós chegaremos lá. Bota a página primeira, por favor, da revista, a página para mim. Isso aqui, tudo que vocês veem sempre, é uma forma maior da gente colocar na tela isso aqui, ó, o espelho. Na primeira página da nossa revista, que é o nosso guia de estudo, que é a nossa leitura complementar, porque a Bíblia é a primeira leitura, é a principal, ela é que a gente estuda, você encontra isso. E aí, para ficar um pouco maior, e do jeito que é o telão, a gente pega isso aqui, tudinho, e coloca daquela outra forma. Coloca aí, por favor. Da outra forma, para ficar só mais legível. Mas é a mesma coisa, o mesmo espelho. Abrindo essa primeira página, você tem o resumo de todo o estudo de cada capítulo que nós fazemos, e assim é que está resumido. Volta para a página, hoje eu vou usar a página só para a gente perceber esse dom importante que a nossa revista tem. O capítulo 6 que nós lemos, 27 versículos, não dava para ter outro título: a conquista de Jericó, não é? Ou a destruição de Jericó. Escolha você qual é o melhor para você. O texto áureo provavelmente também não daria para achar outro verso, é o verso de ouro, que é o verso de número 20. Vê se dá para você ler aí na sua revista. Os que têm um olhar melhor, vamos ver se chega aqui. Verso 20, vamos ler juntos. Gritou, pois, o povo aos sacerdotes, tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. E aqui estão nossos pontos. Já percebi que é melhor o outro porque é maior. Então vocês entenderam por que a gente coloca naquele lá. Bote lá para mim, por favor, o slide mais usado. Mas é isso aqui. Daqui uns dias nós vamos colocar essa página do jeitinho que ela é, em ordem aí também, para vocês perceberem o valor que tem e onde é que a gente consegue explicações maiores do que aquelas que às vezes a gente, lendo o texto bíblico, a gente não vê. Olha só, 3 partes: Josué 1 a 5, Josué 6 a 19, Josué 6, 20 a 27. Esse é o capítulo. Em 3 tópicos simples a gente pode resumi-lo. O primeiro tópico é prometido por Deus, o segundo, o povo obedece, o terceiro, a vitória acontece. Numa próxima edição, eu vou sugerir para o comentarista para colocar uma rima. Colocar aqui: Deus promete, o povo obedece, a vitória acontece. Não é? Dá certinho. Deus promete, o povo obedece, a vitória acontece. É exatamente o retrato do que nós vamos estudar hoje. A conquista de Jericó é um dos episódios de guerra mais estudados em termos de estratégias, mas o resumo deste acontecimento, deste milagre, está em: Deus prometeu, o povo obedeceu à risca e a vitória aconteceu. Qualquer coisa na vida cristã
acontece dessa forma. Quando a gente ouve a Deus, consulta a Deus, quando a gente obedece a Deus, o resultado não pode ser outro. Qualquer outro acontecimento na nossa vida pode fazer um resumo do que acontece com sua vida. Tem hora que você diz assim, eu vou fazer do jeito que eu já sei fazer. E você até que acontece. Mas na maioria das vezes quebra a cara. E você vai procurar uma razão e você vai dizer assim, poxa, eu tenho habilidade para fazer, mas não deu certo. Eu não consultei a Deus, Deus não tem compromisso com isso, não posso dizer que esta é a vontade e o plano dele para mim, nem que isso é bom para mim e dá certo, porque o que Deus quer sempre é melhor do que o que eu quero. Até porque Ele já sabe do resultado antes de acontecer e eu vou só testar, eu vou só tentar. Tudo que existe na vida, ouça a Deus, obedeça a Deus e espere em Deus. Diga comigo, ouça Deus, obedeça a Deus e espere em Deus. Tá? Tudo, absolutamente tudo, sem exceção. A pergunta sempre é, mas se eu ouço Deus, se eu obedeço Deus, e eu vou esperar em Deus, eu não tenho que fazer nada? Tenho que fazer. Mas em estrito obediência àquilo que é a orientação divina. O que significa isso? Significa isso que nós confiamos em Deus, que nós temos fé em Deus. O Deus que promete é o Deus que faz. O Deus da promessa é o Deus da conquista. O Deus da promessa é o Deus da luta. Quem prometeu está com você, vai lhe garantir a vitória. Você vai proceder, mas vai proceder de modo que prevaleça a orientação dele. No caso aqui de Josué, as muralhas, Deus prometeu. Vamos pensar nas muralhas, as muralhas de Jericó. Impossível ao povo de Israel, com as armas que tinha, escalar, sequer subir para conquistar a cidade. Coisa que outros exércitos já tinham tentado. E outros exércitos já tinham até feito em tempos antigos, subir e escalar a cidade. Destruir, nunca. Ruir os muros todos, jamais. E ainda dizer que ela não seria mais reconstruída, sob pena de quem quer que seja que viesse reconstruir, ao colocar a primeira pedra da reconstrução, seu filho mais velho morreria como sinal. E ao vir caminhando e pensar que terminou de construir, colocando a última porta, o seu filho mais novo morreria. Olha o tanto de coisa envolvido. Por isso que é interessante a conquista de Jericó. A gente estudar isso hoje nem parece muito interessante. Vocês lembram da história que eu contei aqui do aluno da escola dominical, da criança, que foi para a escola dominical e naquele dia a lição da escola dominical era a abertura do Mar Vermelho. E a professora ensinou para aquela criança toda como foi que Deus fez. Josué estava chorando, orando, desesperado. Deus disse, por que você está clamando a mim? Olha, o que você tem na mão? Eu tenho aqui na mão um bastão, uma varinha. Então, lança sobre a água e o mar vai se abrir. E Josué fez isso, e o Mar Vermelho se abriu, e o povo de Israel passou a pé enxuto. Quando o povo de Israel passou a pé enxuto, Faraó nem precisou usar barcos em ponte que eles tinham, disse, vou passar também. E quando Faraó com seu exército
entrou, inclusive ele, as águas se fecharam sobre eles, e todo o exército e autoridade do Egito foi destruída. Aquela criança conhecia o pai e a mãe, e imaginava que eles não tinham tanta fé quanto a criança. E a mãe e o papai não tinham vindo para a escola dominical. E perguntou do filho: filho, como foi o culto hoje? Como foi lá a classezinha, o cultinho seu? Ele disse: foi ótimo. O que você aprendeu? Ele disse: eu aprendi acerca do mar vermelho que Deus abriu. E a mãe disse: como foi? Disse: Josué chegou, aquela multidão de gente, viu a poeira vindo com o exército de Faraó. Ele acionou os anjos vieram do céu, cada um com sua espada, trazendo consigo o walkie-talkie, trazendo contigo seu celular, e de repente o exército veio construir a ponte, eles passaram todo por cima da ponte. A mãe ficou olhando e disse: meu filho, que igreja é essa? Quem é tua professora? Ele disse: fulana de tal, eu vou falar com ela. O filho disse: não, mãe, não vá falar com a professora. Na verdade, mãe, não foi assim que ela me ensinou. Mas se eu contasse para ti, tu não ia crer. Então eu inventei essa história para ver se tu cria. Eu inventei como é que hoje se faz para dominar as coisas, para ver se você crê. Porque se eu disser para você que foi Deus que falou, que não precisou o povo de Israel fazer nada, e que ele fez, tua fé é tão pequena que tu não ia crer em nada disso. Tomara que os papais aqui não estejam colocando carapuça na cabeça, né? Na cabeça. As mamães também, nós também. Mais do que qualquer coisa, as muralhas de Jericó foram totalmente colocadas abaixo. Vocês perceberam que não houve uma ação humana sequer. Não houve. Não precisou nada. Não precisou nada. E se o exército de Israel tivesse entendido que eles iriam ganhar pela força que tinham, não haveriam conquistado Jericó. As suas muralhas não seriam destruídas. Aquele memorial da graça de Deus não continuaria. Então, a grandeza de Deus nem sempre está só no que a gente vê, mas está no detalhe da obediência. Vá quem quiser hoje conquistar um lugar sem precisar fazer nada. Aposto. No mínimo tem que mandar um drone para destruir aquele lugar. No caso de Israel e de Deus, como muitas vezes ele faz conosco, fica calado, porque eu vou pelejar por ti e por você. A muralha de Jericó, minha gente, vamos ler o verso 6 e 1, já está impresso aqui na nossa revista, mas alguém pode ler. Veja só. Alguém lê comigo? 6:1. Isso, leia bem forte. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Isso. Leia de novo para mim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, Nem entrava. Eu já falei aqui, e há várias diferenças de um autor para outro, mas a verdade é que o muro de Jericó, além de alto, ele era extremamente largo. A engenharia de antigamente, ela não possibilitava você fazer coisas finas, não tinha concreto e nem ferro. Isso não é muito antigo. Prédio, arranha-céu, não existia. Quem quiser ver isso, vai aí na fortaleza do Presépio, não é? A Forte do Presépio. Vá lá ver. Para que o muro vá mais alto, ele começa mais ou menos da largura, da altura que pretende ser para poder se sustentar. Não tinha argamassa, não tinha ferro, não tinha concreto, não tinha isso que possibilita aqui. O muro de Jericó, os mais estudiosos dizem que ele chegava a ter 10 metros de largura por 12 de altura. 10 metros de largura por 12 de altura é um muro absurdo, mais largo do que essa avenida que está aqui, a base dele. Tá? E a altura dele
é mais ou menos isso aqui que nós estamos vendo aqui, ó, 12 metros de altura, tá? Eu disse para vocês, era verdade, dava para passar carruagens em cima do muro de Jericó. E ele tinha 3 estágios, tinha a parte mais alta para fora, depois ele tinha, como qualquer fortaleza que tem um fosso, que era para dificultar, e depois tinha um outro muro interno. Esses 3 juntos, mais ou menos, daria aí 10 a 12 metros. Essas pedras estavam colocadas e demoraram muito tempo. Não era um sopro, não dava para entortar, minha gente. Não dava para entortar. O muro, a muralha de Jericó não estava em falsa. Não estava nada disso. Eram pedras sobre pedras, sobre pedras, sobre pedras, totalmente sustentada. Que nenhuma arma naquele tempo faria com que ela caísse, fosse destruída realmente, como de fato foi, sem nenhuma pedra sobre pedra. Mas Deus foi que prometeu. O verso número 2, pode ler comigo, por favor? Então disse o Senhor a Josué: entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Então disse o Senhor a Jericó, a Josué. No verso 1 está escrito assim: ora Jericó, ora Jericó. O verso de número 2 está escrito assim: olha Josué. Ora Jericó, quer dizer, difícil, impossível. Vem Deus e diz: olha Josué, te entreguei a cidade, os reis e todos os valentes. É interessante o ponto de vista da visão de Deus, que cada um de nós tem, e você deve explorar. Quando você admira algum outro irmão, algum outro crente, às vezes alguma pessoa chega comigo e diz: pastor, eu admiro um pouco o dom que Deus lhe deu. Eu digo: qual é o dom? Eu acho que eu não tenho quase nenhum dom. Ele diz: o senhor tem sim, o senhor tem o dom da fé. Eu digo: mas em que sentido? Nem tanto. Ele disse: não, para realizar coisas. Quando Deus manda o senhor fazer, o senhor diz que vai acontecer e acontece. Eu digo: mas eu nem vejo tanto isso. Ele disse: não, mas lembra-se. Ele diz assim: lembra da Rede Boas Novas? Lembro. Lembra do centenário? Eu digo: lembro. Lembra do avião lá em 1900? Eu lembro. E eu fico achando que Deus dá dons. Mas a pessoa diz assim: agora para construir esse estacionamento, um irmão daqui chegou e disse: pastor, não precisa fazer nada com ninguém, o senhor deve dar uma palavra, e assim como o centenário foi construído em 1 ano, a gente faz o estacionamento todo. Eu disse: tá bom, meu irmão, dá a palavra e faz, porque eu dei a palavra do centenário, dei a palavra da televisão, dei a palavra daquilo, porque Deus, eu ouvi de Deus para dar a palavra, e eu não sou maluco de me apropriar de Deus para ficar dizendo que outras coisas vão acontecer como se Deus fosse minha propriedade e Ele tivesse a meu serviço para fazer o que eu quero. Eu estou a serviço de Deus para fazer o que Ele quer, no tempo que Ele quer, do jeito que Ele quer, mas Ele não está ao meu serviço para fazer o que eu quero, nem do jeito que eu quero e nem no tempo que eu quero. Não, o segredo da gente é exatamente isso. Deus promete, quando promete, acredite. Quando promete, siga. Olha o que é que diz a nossa verdade prática. Que tínhamos o favor de Deus em nos conceder grandes vitórias. Pela obediência na fé é que nós conseguimos. Nós devemos crer e ter fé em Deus, mesmo quando as orientações e ordens que Ele nos dão parecem ridículas. Você imagina, ninguém conseguia derrubar e conquistar aquela cidade. Deus diz: ó Josué, rodeia, não toca no muro, rodeia, manda tocar trombetas e rodeia. No 7º dia, rodeia 7 vezes e manda o povo gritar. Não faz nada disso. Que ridículo! Quem é de nós que estaria resolvido? Pensar, a gente quer exigir de Deus que Deus seja coerente com a cabeça da gente. Que coerência Deus tem que ter com a cabeça da gente, se Ele não depende de nada da gente para fazer o que Ele quer? E se a gente pudesse fazer, por que ocupá-lo? Deus não toma nosso lugar, como não aceita que tomemos o lugar dEle.
em absolutamente nada na vida. Tem a nossa instância e tem a instância de Deus. Nós somos vitoriosos porque nós trabalhamos com a nossa e com a de Deus. Quem não tem Deus, trabalha só com as suas instâncias, com o seu poder, poder humano. Por isso que o povo de Deus não pode ser orgulhoso, mas ele tem que confiar que em qualquer circunstância ele tem muito mais possibilidades do que quem não tem fé em Deus. Quem não tem fé em Deus, ele tem toda essa possibilidade, porque o Senhor promete e Ele trabalha por nós. A estratégia. Na nossa revista, deixa eu chamar a atenção aqui para vocês, tem um erro, tá, de impressão. Na revista está Josué 5:4. Então corrija aí um pouco, foi um erro de impressão. A gente nunca acha, nunca coloca referência aí que seja fora do capítulo, para não atrapalhar você. Então esse será o primeiro erro. A estratégia que Deus deu para ganhar essa guerra está no verso 4 do capítulo 6. Quem pode ler? Na frente da arca da aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro no 7º dia, e você e seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Coisa muito, né? A gente é muito criativo, né? Deus diz assim, ó, pega 7 sacerdotes com trombeta, coloca na frente, pega a arca, coloca atrás. A gente diz, bom, eu vou trocar isso. Eu vou inverter. Eu vou fazer como foi feito no Rio Jordão, porque no Rio Jordão a arca que foi à frente. Não precisou de trombeta. Imagine só a gente dizendo assim, eu vou fazer diferente. É um detalhe tão pequeno, Deus não se importa com detalhe. É no detalhe que a gente perde. Porque no detalhe é que Deus testa se nós estamos atentos e obedientes a Ele. Porque quando a gente pega uma fórmula do que Deus fez antes e diz, esta fórmula é minha, eu vou aplicar onde eu quiser e ela vai dar certo, ainda que Deus não esteja, fórmula não resolve. O que resolve é a presença de Deus. Por isso, em cada orientação que Deus nos dá, é bom olhar. E se houver diferença, obedeça. Nesse caso, Deus disse, não vai ser a arca que vai na frente. Agora são 7 sacerdotes com um chifre, uma trombeta de chifre de carneiro. Ainda tem mais essa. Pega esse bombardino ou essa tuba para mim, tocador. Dá um som nessa tuba aí. Dá um som aí. Eu chamo de tuba, tubão, não sei como é que é. Dá um som para mim, por favor. Olha só. Isso aqui poderia ser o som de uma trombeta de chifre de boi. Ok? Agora, cadê um trompete aí? Manda um trompete aí, manda um agudo aí no trompete. Olha a diferença. Olha a diferença. Deus disse, ó, dessa vez não vai ser trombeta grave. Dessa vez vai ser trombeta aguda, fina. Eu quero aquela pequena. Vocês estão muito acostumados a usar essa grande, pode ser que vocês vão querer usar ela como arma. É pequenininha. E vão para frente, e Deus disse qual foi a estratégia. Que custa a gente obedecer a Deus? Naquilo que a gente às vezes nem entende o que é. A estratégia foi dele, disse, arruma assim. E aí, todo mundo pensou que ia ser só assim. Mas não foi só assim, pode ver aí. Quando Deus disse, à frente vão as trombetas, depois vai a arca. Aí ele disse, agora os homens de guerra se dividam. Alguns vão à frente e outros fiquem atrás. Pode olhar na Bíblia. Nessas ocasiões não dava para ir todo o povo. Nós estamos falando de 3 milhões de pessoas. Não era todo o povo que guerreava. As guerras próprias iam aqueles que o Senhor tinha ordenado e escolhido. O povo seguia depois, como em qualquer outro lugar. O Senhor mandou e deu a estratégia, que a gente poderia nem querer seguir. A estratégia é, não toca no muro, porque ele vai ruir. Eu prometi, ele vai cair, ele vai ser destruído. O povo obedece. Josué obedece a Deus, o povo obedece a Deus. Raabe e a família
são salvas porque obedeceram a Deus. Lembre comigo, eu disse para você que nessa história, quem pode promete, Deus promete, o povo obedece, a vitória acontece. Então, primeiro, em qualquer circunstância, ouça Deus, consulte Deus, Deus vai te orientar. Em segundo lugar, obedeça a direção de Deus. Dentro de nós temos o Espírito Santo. Quem de vocês aqui tem o Espírito de Deus no coração? Levante. Quem de vocês aqui entende que porque tem Jesus, tem a mente de Cristo? Quem de vocês? E sabe, é para nos guiar, para nos dirigir. Se a gente passar à frente, a gente sente mal. Na verdade, o termômetro do crente é exatamente isso. A Bíblia diz assim, olha, vocês estão selados, guardados pelo Espírito Santo que está em vocês. Vocês querem ser abençoados? Queremos. Então, atenção, ele é um termômetro. Não entristeçam o Espírito Santo que está dentro de vocês. Não extingam, não bande ele ficar fora. Obedeçam. E o crente, ele sente quando o Espírito de Deus está e ele está obedecendo. Ele sente quando está o Espírito silente e não está feliz. A pior de todas as coisas é ele sentir que o Espírito Santo já não está mais nele. Essa é a pior de todas. Que Deus abandonou e que ele não tem mais direção para lugar nenhum. Então Josué obedeceu, o povo fez tintim por tintim e Raabe e sua família foram salvas. Por quê? Porque obedeceram. Porque obedeceram, foram todos eles assim salvos. Por fim, a vitória acontece. Vamos para cá logo. Os muros ruíram definitivamente, a maldição sobre a cidade e a fama de Josué